Mel Gibson deu uma descrição de Jesus que a igreja nunca quis que você ouvisse. E a prova de que ele está certo permaneceu trancada por 17 séculos, não escondida, não destruída, mas sim à vista de todos em um mosteiro, no topo de um penhasco na África, em um idioma que a maior parte do mundo não consegue ler. Gibson não inventou essa descrição, ele a encontrou. E quando você ouvir o que ela revela sobre quem Jesus realmente era, não a versão com a qual você cresceu, mas a versão mais antiga, aquela que existia antes que homens poderosos decidissem o que os fiéis podiam saber. Você entenderá por que ela foi enterrada, porque Gibson passou 20 anos tentando levá-la às telas e porque as instituições que a removeram nunca quiseram que ela voltasse. O que Gibson realmente descobriu, antes de chegarmos aos textos antigos em si, é preciso entender o que Gibson realmente disse, pois suas declarações em conjunto formam um quadro que a maioria das pessoas não conseguiu captar. Em 2022, Gibson concedeu uma entrevista ao National Catholic Register. Afinal, a Bíblia Etíope é uma Bíblia cristã. Ela contém os evangelhos. Nesse, sobre o filme agora confirmado como a ressurreição de Cristo. Ele disse que a história não poderia seguir uma linha narrativa linear. Tinha que se mover através do tempo, através de dimensões, através de reinos. A história tem que começar com a queda dos anjos, disse Gibson. Então ele acrescentou: você tem que ir para um lugar completamente diferente, outro reino. Você tem que ir para o inferno. Isso não é um cineasta falando sobre efeitos especiais. Esse homem está descrevendo uma estrutura teológica, e aqui está o ponto crucial. Essa mesma estrutura, incluindo a queda dos anjos e a descida dimensional, torna-se patrimônio da nação etíope e explica por que a arca é o foco da adoração na igreja até hoje. A jornada ao submundo existe em um conjunto de escritos cristãos tão antigos que antecedem os concílios que construíram a Bíblia ocidental, escritos que foram deliberadamente excluídos da versão do cristianismo que a maior parte do mundo recebeu. Escritos que foram continuamente preservados, lidos em voz alta nas igrejas e ensinados como escritura sagrada em um único país do mundo, a Etiópia. Gibson quase certamente não descobriu esses textos por acaso. Ele passou décadas imerso no misticismo católico e na tradição apócrifa. Mas o paralelo entre o que ele descreve e o conteúdo desses textos antigos não é vago ou aproximado. É preciso capítulo por capítulo, visão por visão. Então vamos lá. O cânone sobre o qual você nunca ouviu falar. Você já sabe que a Igreja Ortodoxa Etíope preserva 81 livros em seu cânone bíblico, chegando a 88 em algumas tradições. Você já sabe que isso inclui o livro de Enoque, o livro dos Jubileus e a Ascensão de Isaías. E você sabia que os evangelhos alemães datados por radiografia pela Universidade de Oxford entre 330 e 660 do Cristo estão no mosteiro de Abagarama, na região de Tigra, na Etiópia. Manuscritos tão sagrados que os monges se recusaram a permitir que especialistas em conservação os removessem do pátio na encosta do penhasco. Os fiéis da Igreja Ortodoxa Etíope dizem que não há mistério. As igrejas de Labela foram construídas por anjos. Talvez você não tenha refletido o suficiente sobre o porquê disso ser importante para a visão de Gibson. Eis o ponto crucial. Esses textos não foram ocultados por serem heréticos, mas sim excluídos por serem poderosos demais. Eles descreviam experiências místicas diretas, visões pessoais, jornadas por reinos celestiais, encontros com seres divinos. E esse tipo de espiritualidade é quase impossível de ser regulamentado por uma instituição. Se um crente pode encontrar Deus diretamente, sem um sacerdote, sem um sacramento, sem um intermediário autorizado, então para que serve exatamente a igreja? Essa questão aterrorizou os concílios e assim começando com o concílio de Leódes em 363, do Titicisto e consolidando-se na carta festiva de Atanásio em 367 do Quisto, os textos que descreviam esse tipo de encontro foram discretamente removidos do cânone que a maior parte do mundo acabaria por receber. A Etiópia não esteve presente em nenhum momento. Os bispos etíopes nunca receberam o decreto, então continuaram copiando. E agora, esses textos copiados estão prestes a colidir com a maior tela da Terra. Mas antes de chegarmos ao filme de Gibson,
precisamos nos aprofundar nos dois textos que mais importam, porque é aqui que a história fica estranha de maneiras genuinamente difíceis de explicar. O Filho do Homem que não é novo. O livro de Enoque. A versão completa preservada apenas na Etiópia por mais de 1000 anos, até que fragmentos dos manuscritos do Mar Morto confirmaram sua antiguidade em 1947, contém uma seção conhecida como o Livro das Parábolas, capítulos 37 a 71. O livro apresenta uma figura chamada Filho do Homem. Veja só, ouça como o capítulo 46 de Enoque o descreve. E ali vi um que tinha a cabeça longa e a sua cabeça era branca como a lã. E com ele estava outro ser cuja face tinha a aparência de um homem, e o seu rosto era cheio de graça como um dos santos anjos. Agora, compare isso com Apocalipse 114, escrito por João de Pátimos, por volta de 95 d. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos como a neve, e seus olhos eram como chamas de fogo. A imagem é idêntica. Cabelos brancos como a lã, um brilho intenso, um rosto que impressiona. Ambos os textos também descrevem pés como bronze reluzente, uma voz como o rugido das águas e olhos como chamas ardentes. A sobreposição é precisa demais para ser coincidência. Aqui está o que ninguém esperava. O livro de Enoque foi escrito pelo menos 200 anos antes do Apocalipse, o que significa que João de Pátimos não estava apresentando uma nova visão de Cristo. Ele estava descrevendo alguém que já havia sido descrito. E esse alguém, a figura cósmica luminosa pré-existente sentada em um trono chamada Filho do Homem, estava sendo identificada pelos primeiros cristãos como Jesus Cristo. A Epístola de Judas, que está no seu Novo Testamento, agora cita diretamente o livro de Enoque. Judas, 1:14 a 15. Enoque o sétimo a partir de Adão. Algumas pessoas viajam centenas de quilômetros a pé para chegar aqui e então começam a cavar, ou melhor, a escavar para baixo. Profetizou sobre eles. Veja, o Senhor virá com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos. Isso não é uma paráfrase, é uma citação literal tratada como escritura autorizada. Em 2025, pesquisadores da Universidade de Groningen, nos Emirados Árabes Unidos, criaram um programa de Yatua, projetado especificamente para analisar padrões de escrita antigos nos manuscritos do Mar Morto. Deram ao programa o nome de Enoque. Quando o alimentaram com imagens dos fragmentos dos pergaminhos, ele retrocedeu a datação de muitos manuscritos em 50 a 150 anos, em relação ao que os estudiosos acreditavam anteriormente. Ou seja, a tradição de Enoque é ainda mais antiga do que o consenso acadêmico assumia. E eis o que a figura do Filho do Homem em Enoque faz. Ele se senta em um trono de glória, julga os ímpios, resgata os justos e existe antes da criação do mundo. Ele não nasce na história, ele desce a ela. Ele não é um professor moral que chega e depois é morto. Ele é uma figura cósmica que entra no mundo de propósito, vinda de outro lugar, por razões que o mundo ainda não consegue compreender. Essa é exatamente a visão que Gibson diz estar tentando levar para a tela. E quando você o ouve falar sobre a queda dos anjos e a ida para outro reino, ele não está buscando uma linguagem poética. Ele está descrevendo uma estrutura, uma cosmologia que o livro de Enoque já havia construído há 2000 anos. Mas o livro de Enoque apenas revela quem é essa figura. O segundo texto, ainda menos conhecido, conta como ele chegou até aqui. E esta é a parte que mudará sua compreensão de tudo o que Gibson descreveu. Antes de prosseguirmos, se esta é a primeira vez que você se depara com este material, inscreva-se neste canal agora mesmo. O que vem a seguir é a seção que a maioria dos espectadores nunca ouviu, e é a parte que dá sentido completo à visão criativa de Gibson. A missão secreta cósmica à ascensão de Isaías.
A ascensão de Isaías foi escrita no final do século I ou início do século I, aproximadamente no mesmo período do livro do Apocalipse. Sobreviveu integralmente apenas no cânon etíope e é a descrição teologicamente mais ousada da encarnação de Jesus Cristo já registrada por escrito. Começa com o profeta Isaías sendo elevado completamente para fora do mundo, não simbolicamente, mas literalmente levado corpo e consciência através de 7 níveis distintos do céu. Não céus metafóricos, mas reinos reais. Cada um governado por sua própria hierarquia de seres, suas próprias leis, sua própria relação com o trono divino no topo. Isaías entra no primeiro céu e já se encontra em dificuldades. Os seres que ele vê são imensos radiantes e completamente diferentes de tudo o que existe na Terra. Eles se movem com um propósito que não tem equivalente humano. O primeiro céu governa os assuntos do mundo inferior. O segundo céu dirige os movimentos das estrelas e dos planetas. O terceiro. E aqui, Isaías começa a perder o equilíbrio, contém o próprio paraíso, incluindo a árvore da vida de Lablá, o monumento à rara devoção. Há 800 anos, um rei etíope ordenou a construção de uma nova capital para os cristãos. Eis o problema. A luz no terceiro céu já é tão intensa que Isaías mal consegue olhar diretamente para qualquer coisa. Os seres ali são mais brilhantes do que qualquer coisa nos 2 reinos abaixo, e eles estão apenas na terceira ordem. Ele continua ascendendo. No quarto céu, o brilho é avassalador de uma forma que Isaías não consegue descrever completamente, apenas que dobra e depois dobra novamente em relação a tudo abaixo dele. O quinto céu é ainda mais brilhante. O sexto céu é o ponto em que a percepção humana essencialmente se rompe. Isaías cai de bruços. Ele não consegue se manter de pé. A luz que emana dos seres da sexta ordem não é uma luz que os olhos foram feitos para processar. É uma luz que atravessa o corpo por completo. E ainda assim, o guia ao seu lado diz: continue. No sétimo céu, Isaías vê o trono divino e diante dele vê o amado. Este é o Cristo pré-encarnado. O Logos, a palavra de Deus por meio de quem tudo o que existe foi trazido à existência. O ser cujo brilho é a fonte de toda luz menor em todos os céus inferiores. Isaías testemunha essa figura, essa presença suprema, ofuscante e abrangente, e então presencia algo que deveria ser impossível. Ele observa o amado se preparar para descer. E é exatamente aqui que a ascensão de Isaías se torna diferente de tudo o que houve no mundo antigo. Porque Cristo não desce em toda a sua glória, ele não pode. Se o brilho do sexto céu foi suficiente para derrubar Isaías de bruços, então o brilho pleno do sétimo aniquilaria tudo abaixo dele. A encarnação não pode ser uma chegada, tem que ser um ocultamento. Então observe o que acontece, observe lentamente. No limiar do sétimo céu, o amado começa a reduzir seu brilho, não a ocultá-lo completamente. Reduzi-lo para se igualar à sexta ordem. Ele entra no sexto céu e os seres lá veem um dos seus. Vem um ser da sexta ordem nada mais. Não o reconhecem. Ele desce ao quinto céu e reduz seu brilho novamente. Os seres da quinta ordem veem um ser da quinta ordem. Não tem ideia de quem está entre eles. Ele desce ao quarto céu, diminui novamente. Desce ao terceiro, diminui novamente. Em cada nível, o ser mais poderoso do universo escolhe deliberadamente, intencionalmente, com pleno conhecimento do que está fazendo, tornar-se menos visível. Quando Cristo cruza a fronteira entre o segundo céu e o primeiro, seu brilho está tão completamente oculto que os anjos dos céus inferiores não veem nada além de uma figura em movimento. Quando chega à Terra, aparece como um bebê humano. E é aqui que tudo se encaixa. Os anjos que guardam as fronteiras dos céus inferiores, seres de enorme poder e conhecimento ancestral, não o reconhecem. Eles não conseguem perceber a presença cósmica oculta dentro daquele corpo frágil. Somente Deus Pai e o Espírito Santo compreendem o que acabou de acontecer. Missionários da Síria desceram ao que então era conhecido como o Reino de Acum, na atual Etiópia, e trouxeram consigo uma vasta literatura. Toda a ordem criada foi subjugada pelo seu próprio Criador. O termo teológico para isso é kenosis,
A autolimitação de Cristo, a limitação voluntária do poder divino. Mas a ascensão de Isaías não a apresenta como um conceito teológico estático. Apresenta-a como uma cena, um momento, uma escolha feita camada por camada, em 7 estágios, com plena consciência do que está sendo renunciado em cada um deles. Pense no que isso realmente significa. Este não é um ser que esquece seu poder ao chegar à Terra. É um ser que se lembra dele precisamente e escolhe em cada nível reduzi-lo ainda mais. O peso da quinos na ascensão de Isaías não é o peso do sofrimento, é o peso da decisão. 7 decisões tomadas deliberadamente em ordem decrescente por um ser que poderia ter mudado de rumo a qualquer momento e escolheu não fazê-lo. E vejam só, os seres nos céus inferiores que não o reconhecem não são estúpidos. Não são enganados por um disfarce barato. São seres de poder genuíno e conhecimento ancestral. Simplesmente não conseguem conceber que a fonte de toda a radiância escolheria diminuir seu brilho ao nível da segunda ordem. A ideia é estranha demais. Não se encaixa em sua compreensão de como o poder funciona. Então eles veem o que faz sentido para eles. Um ser de segunda ordem passando por algo sem importância. A encarnação não é um milagre de chegada, é um milagre de contenção. Este não é o Jesus gentil das pinturas renascentistas. Este é um ser infinito executando o disfarce mais consequente da história da existência. E então vem a crucificação. Nessa perspectiva, a cruz não é simplesmente a morte de um homem justo. É o momento em que a própria fonte da existência experimenta a não existência. A palavra que deu origem à realidade silencia. A luz que ilumina cada nível de cada paraíso se apaga. A própria estrutura da realidade não apenas registra esse evento, como se desfaz em resposta a ele. E a ressurreição, o momento em que Cristo reúne toda a sua glória, representa o ser mais poderoso que existe, libertando-se dos limites que escolheu e suportou. Os 7 níveis que ele obscureceu na descida precisam ser restaurados na ascensão. O ocultamento precisa ser desfeito. A glória que foi reduzida camada por camada para caber dentro da pele humana precisa se expandir novamente camada por camada até sua magnitude original e avassaladora. É isso que a ressurreição significa no contexto da ascensão de Isaías. Não se trata de uma ressuscitação, mas sim de uma inversão cósmica. A missão secreta termina. O disfarce é removido e o que emerge não é um homem ressuscitado. É o pleno esplendor do 7º céu rompendo a fronteira entre a morte e a vida por dentro. Foi exatamente isso que Gibson descreveu no programa do Joe Rogan. É por isso que a sequência precisa seguir um rumo completamente diferente. É por isso que a história precisa começar com a queda dos anjos. Aquela pequena referência em Gênesis. Se você quiser saber a história completa a que o autor está se referindo primeiro, leia Enoque. Porque a ascensão de Isaías descreve um Cristo que se moveu pelo domínio daqueles anjos caídos, disfarçado, não reconhecido, descendo nível por nível, muito antes de chegar a Belém, e que retorna por esse mesmo domínio totalmente revelado em sua saída. O roteiro que Gibson está tentando escrever já existe. Tem 17 séculos e está guardado em um mosteiro no topo de um penhasco na África, copiado à mão em uma língua que a maior parte do mundo não consegue ler, esperando exatamente por este momento. Por que a Igreja Ocidental o deixou de lado? É aqui que precisamos ter cuidado, porque a versão fácil dessa história é uma conspiração. Bispos em uma sala decidindo secretamente esconder o verdadeiro Jesus. Mas a história real é mais complicada e, honestamente, mais perturbadora. Nos primeiros 3 séculos do cristianismo, não havia Vaticano nem cânone oficial. O cristianismo existia como uma rede informal de igrejas domésticas e comunidades regionais, cada uma com suas próprias tradições, seus próprios textos sagrados e sua própria compreensão dos ensinamentos de Jesus. Algumas comunidades liam o livro de Enoque, outras usavam o Evangelho de Tomé. Algumas seguiam um calendário solar de 364 dias encontrado no livro astronômico de Enoque. Era diverso, contestado e vibrante. Mas em 312 de Cristo, o imperador Constantino abraçou o cristianismo e tudo mudou.
E é aqui que a história fica estranha, porque um império não pode funcionar com uma religião descentralizada. É preciso doutrina compartilhada, autoridade estruturada, liturgia sincronizada e pessoas respondendo aos mesmos bispos. Assim, concílios foram convocados, credos foram formulados e certos escritos começaram a perder apoio oficial silenciosamente, gradualmente, sem aviso prévio. O livro de Enoque levantou 3 preocupações específicas que os concílios tiveram dificuldade em administrar. Primeiro, autoria. Se Enoque é anterior ao dilúvio de Noé, quem realmente o escreveu? Se o autor usou um pseudônimo, poderia ser considerado escritura genuína segundo a cristologia. A figura do Filho do Homem em Enoque ocupava uma posição tão próxima de Deus que complicava os argumentos teológicos que estavam sendo construídos para definir a relação entre o Pai e o Filho. Terceiro e mais perigoso, o acesso místico direto. O livro de Enoque e a ascensão de Isaías dizem aos crentes que eles podem ascender ao céu por si mesmos. Podem encontrar seres divinos pessoalmente, podem receber revelação sem um sacerdote. Esse tipo de fé é impossível de institucionalizar, e os concílios sabiam disso. Em 3 de Quististo, o concílio de Leodiça excluiu formalmente o livro de Enoque em Debumus. A carta festiva de Atanásio fixou o cânone do Novo Testamento em 27 livros. Os textos que descreviam o Cristo cósmico multidimensional e pessoalmente acessível haviam desaparecido da versão das Escrituras que moldaria grande parte do mundo cristão pelos próximos 17 séculos, mas não da Etiópia. Como a Etiópia não estava presente, a Etiópia foi o primeiro reino cristão do mundo. Bispos etíopes estiveram ausentes de todos esses concílios. Eles nunca receberam o decreto. Então, continuaram copiando as mesmas escrituras que seus ancestrais haviam recebido quando o cristianismo chegou pela primeira vez no século V sob o reinado de Aena de Axum. Simplesmente continuaram copiando-as século após século em escriptoria e escritórios. Pouco iluminados por lampiões de óleo moendo tinta a partir de minerais locais, formando cada letra da antiga escrita gaélica à mão com uma precisão que forçava a vista e curvava a coluna. Eles não pensavam que estavam preservando textos proibidos, pensavam que estavam preservando as escrituras porque para eles era isso que eram. E agora, esses textos estão prestes a alcançar um público global pela primeira vez. O que significa que a questão não é mais acadêmica. Se os primeiros cristãos, as comunidades que produziram as cartas e os evangelhos do Novo Testamento, que citaram Enoque como profecia, autorizada, que trataram a ascensão de Isaías como revelação sagrada, se eles operavam com essa visão de Cristo, então a decisão posterior de remover esses textos não foi um retorno à pureza, foi uma revisão poderosa feita por pessoas com autoridade sob pressão política, fazendo escolhas que silenciosamente remodelariam o que bilhões de pessoas acreditavam pelos próximos 2 milênios. O que mais foi revisado, que outros textos ainda estão em mosteiros, nos quais a maior parte do mundo nunca entrou. A glória dos reis e a arca. Há mais um texto etíope que vale a pena conhecer, porque completa o quadro de Por, a Etiópia. Acredita que não é apenas um ramo do cristianismo, mas sua raiz. O Kragost e a Glória dos Reis, compilado no século XIV, a partir de tradições muito mais antigas, conta a história da rainha de Sabá, conhecida na Etiópia como Macada, e do rei Salomão. Segundo o Cabra Nagás dessa união, nasceu um filho Menelik I. Quando Mané atingiu a maioridade, viajou a Jerusalém para encontrar seu pai. Salomão o reconheceu, o acolheu e lhe ofereceu o trono de Israel. Menelik recusou e retornou à Etiópia, mas não sozinho. Segundo o texto, Menelik e um grupo de jovens nobres israelitas removeram secretamente a Arca da Aliança do Templo em Jerusalém e a levaram para a Etiópia. Salomão descobriu o roubo e o interpretou como a vontade de Deus, um sinal de que a aliança estava mudando. A Igreja Ortodoxa Etíope ensina hoje que a arca repousa na Igreja de São Salomão Maria de Sião em Axum, antiga capital da Etiópia.
Um único monge guardião escolhido para a vida toda, nunca fotografado, nunca entrevistado, é seu único protetor. Não há como verificar a veracidade da história. Nenhum arqueólogo a confirmou. Mas para os cristãos etíopes, isso não é mitologia. É a razão pela qual tudo o mais faz sentido. No século XI, o rei Laela levou essa identidade adiante e esculpiu 11 igrejas maciças na rocha sólida. As igrejas escavadas na rocha de Labela, hoje Patrimônio Mundial da Unesco. A rainha de Sabá, originária da terra que hoje chamamos de Etiópia, foi visitar o rei Salomão em Israel. Ela ouvira a história sobre sua grande sabedoria, queria conhecê-lo, e foi até lá. Eles se deram muito bem, tão bem, aliás, que tiveram um filho juntos. Segundo a tradição, Cristo apareceu a Líbela em uma visão e o instruiu a construir uma nova Jerusalém na Etiópia. Quando Jerusalém caiu nas mãos das forças muçulmanas em 1187, os cristãos etíopes acreditaram ter se tornado os legítimos herdeiros da aliança. Essas igrejas ainda estão ativas hoje. Monges ainda cantam em gaélico. Peregrinos ainda viajam para lá durante as principais celebrações sagradas. Cada passagem, cada janela esculpida, cada pedra carrega a mesma mensagem. Não somos um ramo, somos a raiz, o filme que muda tudo. A ressurreição de Cristo é confirmada como um filme em duas partes. A primeira parte estreia na sexta-feira, Santa 26 de março de 2027. A segunda parte chega 40 dias depois, no dia da Ascensão. 6 de maio de 2027, o orçamento é de 100 milhões de dólares americanos. As filmagens estão em andamento nos estúdios Cineacita em Roma, com locações adicionais em Grenadelia e em outras cidades do sul da Itália. A Lionsgate é responsável pela distribuição. A produção começou em outubro de 2025. Gibson já descreveu sua visão criativa em diversos locais ao longo de vários anos. A Queda dos Anjos, O Outro Reino, O Roteiro de uma Viagem de Ácido, Os Reinos que não seguem as regras usuais de tempo ou espaço. Cada descrição que ele ofereceu se encaixa na estrutura da ascensão de Isaías com uma precisão difícil de ignorar. Se ele se baseou diretamente nesses textos ou chegou à mesma visão após décadas de imersão no misticismo católico e na tradição apócrifa. Isso não importa no final das contas. O que importa é que a visão que ele está trazendo aos cinemas não é nova. É a visão cristã mais antiga de que se tem registro, aquela que existia antes dos concílios, antes do cânone, antes que as pressões políticas do Império remodelassem o que era permitido acreditar. O filme original, A Paixão de Cristo, arrecadou mais de 612 milhões de dólares americanos em todo o mundo, com um orçamento de 30 milhões de dólares americanos. Permaneceu como o filme para maiores de 18 anos de maior bilheteria na história dos cinemas americanos por quase 20 anos, até ser superado por Deadpool e Wolverine em 2024. Se a sequência alcançar ao menos uma fração desse público com essa visão de Cristo descendo através das dimensões, ocultando sua glória nível por nível, rompendo as fronteiras entre o céu, o inferno e a terra, apresentará a bilhões de pessoas uma descrição de Jesus que a maioria delas nunca viu. Uma descrição escrita no primeiro século, preservada na África, por 17 séculos, excluída da versão das Escrituras. Recebida pela maior parte do mundo e aguardando na língua gaélica, que apenas estudiosos etíopes conseguiam decifrar exatamente para este momento. Quando você estiver sentado em um teatro escuro, em 2027, Ben Cosmoses é nossa principal fonte, e ele viajou por todo o Mar Vermelho e o Oceano Índico. Ele parou no que era a cidade portuária de Axel e observou Jesus se mover por reinos que não seguem as regras usuais de tempo e espaço. Lembre-se de que você não está assistindo a uma invenção de Hollywood. Você está assistindo à visão cristã mais antiga, retornando ao mundo após 2000 anos mantida em segredo. Os monges etíopes que copiaram esses manuscritos à luz de velas, que escalaram penhascos para preservá-los, que dedicaram suas vidas a formar letras em uma língua que o mundo havia esquecido. Eles jamais imaginaram que um cineasta de Hollywood um dia exibiria sua visão nas maiores telas da Terra. Eles nunca souberam que estudiosos redescobririam seu trabalho, ou que a conversa eventualmente alcançaria um público global.
Eles simplesmente copiaram, eles oraram. Eles acreditavam que a verdade merecia proteção mais do que conforto. Por quase 1700 anos, eles estavam certos e agora ela está retornando. Conte-me nos comentários. Você já conhecia essa versão da história? E quando a ressurreição de Cristo for lançada em 2027, você estará no cinema na noite de estreia. Os monges preservam esses textos não para reconhecimento, mas porque acreditam que algumas coisas são importantes demais para desaparecer. Talvez eles estivessem certos.